Olá, meu nome é Eduardo de Almeida Vieira e sou graduando em História no 7º período pela Uniaselv Polo Itaguaí. Estamos na disciplina Estágio Curricular Obrigatório 3, Ensino Médio. O nosso tema é a História Indígena através dos patrimônios históricos e sítios históricos e arqueológicos de Itaguaí. Vamos ter como objeto de ensino-aprendizagem os direitos humanos através da história indígena de Itaguaí. Esperamos que gostem e participem das atividades propostas. Vamos à nossa videoaula. Um abraço fraterno e bons estudos! Olá pessoal, aqui atrás de mim, como vocês podem ver, situa-se a ilha de Itacuruçá, um importante ponto turístico de nossa região. Mas o que muitos não sabem é que foi aqui, a partir da ilha de Itacuruçá, que surge o que hoje conhecemos como a cidade de Itaguaí. Primeiro, essa região era dominada pelos índios tamoios, e depois, no período colonial, surge na ilha de Itacuruçá a aldeia dos Itingas, que vai dar origem no futuro ao município de Itaguaí. Vamos agora ao nosso objeto de ensino-aprendizagem, a história indígena e as questões indígenas de Itaguaí. Bons estudos para todos! Olá pessoal, vamos então agora recapitular um pouco o nosso objeto de ensino-aprendizagem. Os franceses invadem o Rio de Janeiro em 1555 e se estabelecem fundando a França Antártica, tendo o apoio dos índios que guerreavam com os portugueses contra a sua escravização. A união das tribos indígenas contra os portugueses ficou conhecida como a Confederação dos Tamoios. Conseguindo sua primeira vitória contra os franceses, Mendes Sá inicia um processo de destruição de todas as aldeias tamoios da região e do litoral. Segundo Joaquim Norberto de Souza Silva, desde antes do século XVI, os índios tamoios já ocupavam nossa região com uma grande aldeia, tendo como base a ilha de Itacuruçá. O governador Mendes Sá, por ocasião da expulsão dos franceses e devido ao fato dos tamoios serem seus aliados, destrói a aldeia. Entre 1602 e 1608, no governo de Salvador Correia de Sá, seu filho Martim de Sá, primeiro capitão-mor do Rio de Janeiro, foi designado a melhorar e ampliar as fortificações e suas obras de defesa. Ele importa índios de outras regiões, distribuindo-os por várias aldeias e deixa essas aldeias sob a organização e responsabilidade dos jesuítas. Funda-se então, na ilha de Itacuruçá, com índios carijós, vindos do Espírito Santo, a aldeia dos Itingas. A partir da ilha de Itacuruçá, a aldeia se expande para o continente, mais precisamente entre os rios Itinguçu e Itimirim, onde hoje é Coroa Grande. Os registros historiográficos já datam a aldeia em 1615, porém ainda é objeto de estudos e controvérsia por parte de diversos historiadores e pesquisadores, pois os documentos antigos encontrados, os historiadores afirmam que a sua fundação teve origem sob as ordens do próprio governador Mendes Sá, ainda em 1560. E, sem dúvida, ainda é um interessante objeto de estudo e pesquisa para ser aprofundado. A aldeia dos Itingas foi uma das aldeias mais antigas a serem fundadas no período do Brasil colonial.
Por volta de 1646, os jesuítas transferem a aldeia para o local chamado de Morro da Cabeça Seca, próximo ao rio Itaguaí. Essa mudança foi necessária para manter a proximidade com a fazenda de Santa Cruz. Tá certo? Uma coisa interessante que vale a pena a gente falar é que, de início, os índios se recusavam a vir para o continente, ficando e se estabelecendo na ilha de Itacuruçá, porque eles tinham muito medo das onças que habitavam toda essa nossa região. Com o tempo, os jesuítas conseguem convencer os índios e eles vêm para o litoral, né? Mas, precisamente, como falamos, entre os rios Itimirim e Itinguçu. E é assim que dá-se início e a origem do que hoje é a cidade de Itaguaí. Desde o início da colonização, o índio era usado como instrumento de trabalho pelo colonizador português, inicialmente na extração do pau-brasil. Geralmente essa atividade era feita em parceria com os nativos, que em troca da extração das árvores recebiam quinquilharias tais como espelhos, gorros, facas, machados, bijuterias, roupas, entre outros produtos. Esse convívio pacífico dura pouco tempo, pois logo o português percebe que para colonizar essas terras e fazê-las produtivas, irá precisar de braços para o trabalho pesado. Dá-se início então ao processo de escravização dos índios. Nesse processo, entra a questão dos jesuítas, pois eles foram responsáveis pela catequização e pacificação de diversas tribos e etnias indígenas que se mantiveram leais ao reino de Portugal. Porém, em diversos momentos históricos, os jesuítas entram em choque com os colonizadores, devido ao tratamento dado aos índios e devido aos interesses da ordem dos jesuítas, que não eram os mesmos interesses da coroa portuguesa. Em muitos casos e em diversas situações, os jesuítas protegiam os indígenas contra as ordens do colonizador português. Em Itaguaí podemos citar a construção inicial da Estrada da Calçada, que é conhecida como Estrada Real, que ligava a província do Rio de Janeiro a São Paulo, na época São Vicente, onde os jesuítas pediam aos índios para sabotarem a sua construção, que só foi concluída com a intervenção do reino. E por que estamos explicando e falando sobre tudo isso? Porque todo esse conflito de interesses entre os jesuítas e o reino de Portugal vai culminar na nomeação do Marquês de Pombal como ministro do reino,
pois ele, sendo contra os jesuítas, organiza toda uma manobra política onde, primeiro, instaura uma lei de proibição da escravidão dos índios em 1757 e expulsa os jesuítas de todas as colônias portuguesas em 1759. Com o trabalho escravo africano funcionando e intensificado, não era mais necessário entrar em conflito com os índios, que eram considerados, entre aspas, fracos, indolentes e preguiçosos. Com a expulsão dos jesuítas e sem a sua proteção, os índios foram abandonados à própria sorte. O convívio na aldeia com os brancos não era bom e sofriam perseguições e preconceitos. Vamos agora à segunda parte da questão indígena em Itaguaí. Várias são as questões que precisam ser analisadas sobre a história indígena de Itaguaí. Primeiro, o extermínio dos tamoios, verdadeiros donos dessa terra. Depois, a colonização com índios de outra região que, a princípio, não queriam vir para cá e foram tirados de suas terras de origem. Seguido da escravidão, com a expulsão dos jesuítas e vem o abandono. É preciso lembrar que o Reino de Portugal havia prometido a doação de terras para os índios, para que eles pudessem viver em um local próprio, onde pudessem preservar o seu modo de vida e sua identidade. Essas terras seriam na parte da ilha de Itacuruçá, pertencente a Itaguaí, e o local onde hoje é o bairro de Coroa Grande. Só que essa promessa nunca foi cumprida, pois Coroa Grande foi arrendada aos ingleses e se transforma em uma enorme fazenda. E a parte da ilha de Itacuruçá nunca foi entregue também. Relegados à própria sorte e vitimados pelas perseguições que vimos anteriormente, que culmina no extermínio dos Itingas, aos poucos, índios que fugidos para as matas voltam posteriormente para a vila são idosos e crianças, que, como narrado por diversos viajantes estrangeiros, já nascem da miscigenação com o homem branco. Toda essa política, muito bem articulada pelo homem branco, culmina na completa extinção da história indígena de Itaguaí ainda em 1834. O mais incrível, para não dizer absurdo, é que não houve nenhuma iniciativa de preservação da memória indígena ao longo de toda a história do município. Itaguaí foi aldeia, freguesia, vila e cidade ao longo de grande parte do século XIX e ao longo do século XX. O único referencial indígena é o nome do município, que, aliás, foi alterado e mudado sem nenhuma justificativa, como podemos ver a seguir. No século XVI e século XVII, é chamado Aldeia de Itinga, com I ou com Y, e o seu significado é água calma ou rio calmo, em alusão ao rio Itinguçu.
No século XVII, já no Morro Cabeça Seca, atual Itaguaí, os índios apelidaram de Tagoaí, significa Rio de Água Amarela, em referência ao rio Itaguaí, que deu nome à cidade. No século XVIII e século XIX, há uma alternância entre Tagoaí, Itaguaí e Itaguaí, e a observação é que não existe, na língua tupi, nenhuma tradução para esses dois últimos nomes. No século XX, oficializado entre 1930 e 1934, surge a palavra Itaguaí, como conhecemos hoje, e o seu significado é Lago entre Pedras. Como podemos observar, do século XVI ao século XX, há uma alternância de três nomes: Água Calma, Calmo, Rio de Água Amarela e Lago entre Pedras, três nomes para a mesma cidade. Durante todo o século XX, os únicos referenciais foram as estátuas de Quivilayá, construídas pelo poder público e que ficava na entrada da prefeitura até o início dos anos 90, e a própria lenda de Quivilayá, que foi criada nos anos 60 por encomenda do prefeito da época a um jornalista para a celebração da data de 5 de julho. Aliás, essa lenda é motivo de controvérsia por diversos historiadores, por não considerarem que ela seria um referencial indígena, pelo fato de ser criada com dados irreais sobre a história de Itaguaí, criada por um homem branco e nos anos 60, ou seja, sem base histórica, cultural e cronológica para ser considerada uma lenda. Somente em 2018, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaguaí, através da Assessoria de Projetos Especiais da Subsecretaria de Cultura, em parceria com o IPARGE, que foram realizadas até 2019 diversas expedições para descoberta, identificação e catalogação de sítios históricos e arqueológicos de Itaguaí, tendo como base livros e documentos antigos. A descoberta dos sítios arqueológicos do Forte de Coroa Grande, da Fortaleza da Praia do Gato, na ilha de Itacuruçá, e de cerâmicas indígenas no Rio Itinguçu, foram fundamentais para elucidarmos diversos questionamentos. Vamos ver as imagens. Essas descobertas são muito importantes, pois comprovam a nossa origem e a nossa identidade indígena. Comprovam com materiais e depois de análises científicas realizadas pelos arqueólogos do IPARGE a origem do município de Itaguaí. IPARGE significa Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico do Rio de Janeiro. Segundo diversos historiadores, em pesquisas comprovadas no período do Brasil colonial, e aí cabe ressaltar antes do conflito com os franceses, que acelerou o extermínio, existiam por volta de 3.000 aldeias indígenas só no Rio de Janeiro. Vamos ver a realidade atual, como estamos hoje em 2021.
Esse depoimento de Davi Kopenawa, um escritor xamã e líder político Yanomami, nos mostra com bastante clareza toda a situação que os povos indígenas passam desde 1500 até este ano de 2021. São 521 anos de lutas. If not us, then who? Là où les droits autochtones sont reconnus, les forêts sont préservées. Ya, persoalan masalah masyarakat adat pada saat ini adalah perampasan hak lahan masyarakat adat. Las grandes empresas se quieren apropiar de nuestras tierras para invertir y llevar un desarrollo destructivo y degradante de la naturaleza. Precisamos dos nossos territórios demarcados, homologados e reconhecidos por todo mundo. Nós precisamos ter os direitos respeitados, porque muitas das vezes também só garantir o direito, né, ele por si só não se implementa. Não é possível existir florestas se não tiver demarcação já. Cada vez que nos levantamos a defender los derechos, a defender los bosques, a defender el agua, nos están matando. En todos los países se están muriendo, se están encarcelando, ya no pueden hablar. La criminalización consiste en asesinatos, violencia, encarcelamiento, persecución, amenazas en contra de líderes e comunitários indígenas. Esse daqui é o Eusébio Capó, né, que foi morto, né, em conflito com o madeireiro, né, que estava entrando ilegalmente na sua terra. Então Eusébio Capó representa muitos líderes indígenas que foram mortos e assassinados por lutar pela proteção do seu território. Government have to provide strong safeguard to ensure no more criminalization, no more killing of our leaders. Es tiempo de que los fondos climáticos lleguen de manera efectiva a los territorios indígenas. Que solamente el 15% de estos recursos lleguen a nuestros territorios. Solicitamos que se debe dirigir un financiamiento y acceso directo a las organizaciones tradicionales, a las organizaciones indígenas y comunidades locales, estableciendo los mecanismos de diálogo directo para la construcción e implementación de los acuerdos conjuntos entre los pueblos indígenas que permitan asegurar una verdadera sostenibilidad y la vida de la humanidad en nuestra madre tierra. Grandes projetos de mineração, projetos desenvolvimentistas, garimpagem, estão sendo aplicados nas terras indígenas sem a necessária consulta, sem o necessário consentimento e prévio informado dessas comunidades. Então, se não há consulta, é porque, né, boa coisa não há. Muchos de los recursos que viene aquí está bañado de sangre indígena. Entonces, queremos visibilizar eso. O
mundo precisa saber a importância dos povos indígenas para o equilíbrio climático, né, para o equilíbrio do meio ambiente, para que todas as pessoas continuem tendo vida. A salvação do planeta está, com certeza, na sabedoria ancestral dos povos indígenas do mundo. Nós temos o conhecimento empírico, o conhecimento tradicional de proteção. Everyone traditional knowledge also included in accounted as the contribution of indigenous peoples to climate mitigation. Nuestra madre tierra está llorando. Tenemos que restaurarla, tenemos que revivirla. Pero no lo podemos hacer solos los guardianes del bosque. Lo necesitamos a ustedes, a los gobiernos, a la sociedad civil, a todos juntos en este barrio. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Eu estava querendo perguntar para o professor Joaquim Maná, chegou algum cabral aqui na sua praia também, professor Maná, ou ainda não? Não, acho que não chegou o próprio Cabral, mas chegou os empregados, né, que começaram a fazer essa matança. É por isso que a gente fala, porque os brancos falam que descobriu o Brasil, mas já tinha índio. Fica mentindo, fica falando, descobriu o Brasil, mas não descobriu não, porque já tinha Yanomami, já tinha Macuxi, já tinha outra tribo. Essa história de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil é a história deles, mas eu não acho, porque quem estava no Brasil primeiro são índios, então eu acho que quem descobriu o Brasil mesmo foi o índio. Não foi o Pedro lá que descobriu pra mim não foi. Ele só achou aqui o Brasil, porque quem descobriu na realidade foram os índios, esse país aqui. Eles exploraram o Brasil inteiro. A história que os brancos deixou para seus filhos foi uma história assim enfeitada, né? Chegaram na praia de canoa, nosso pessoal deu caju para eles, deu muita fruta para eles na praia, todos ficaram amigos. Assim começou o Brasil. Pedro Álvares Cabral, através de um desvio de rota, chegou ao Brasil e tentou tomar, né, o Brasil dos índios. Teve guerras entre eles e tudo. Os índios também tiveram a guerra entre portugueses e os índios. Os índios não ganharam por causa de falta de poder. Os portugueses tinham armas de fogo e eles com arco e flecha, lança, não tiveram o poder. O professor Darcy Ribeiro disse que nós éramos uma população em torno de 5 milhões de habitantes no litoral do Brasil.
20, 30 anos depois que os brancos tinham chegado, essa população tinha caído para coisa de alguns milhares de indivíduos. E foi um encontro, foi brincadeira na praia, trocar só amizade. O índio foi exterminado. A gente acredita que foi exterminado mesmo. Foi guerra de ocupação, né? Foi uma guerra de entrar num outro país estrangeiro mesmo e ocupar ele. Os Pancararu, no sertão de Pernambuco, os poucos sobreviventes dessa nação, depois das guerras de extermínios, eles foram ajuntados em missões religiosas governadas pelos jesuítas. Mais tarde, já no final do século XIX, eles receberam também os escravos libertos, que foram viver com eles para ensinar a eles ofícios que eles ainda não conheciam. E isso tudo promovido pelo governo. Era uma forma de acirrar, né, o processo de integração das nossas tribos com o resto dos outros povos que estavam chegando para cá para o Brasil. Louvado seja o nosso Jesus! Viva os índios da aldeia de Pancararus! Viva nós todos que estamos aqui! Viva os índios caboclo brabo! Eita! Minha bisavó, que era cabocla braba, da Serra Negra, e veio para aqui em aldeia, quando soube que estava... Ela soube que tinha essa aldeia aqui, ela veio plantar os índios. Veio plantar os índios aqui e aqui se criou. Trouxeram negros, trouxeram branco aqui junto para trabalhar, para ensinar os índios, que eles ensinavam a língua, mas a mão de obra, eles trouxeram outras pessoas já qualificadas para ensinar os índios a trabalhar. Plantar cana-de-açúcar, ampliar a plantação de mandioca, que já existia, mandioca e milho. E com essas mudanças, com essas pessoas misturadas em nosso meio aqui dos índios, é que começou a interferência de sangue e de raça. Será pijaro, que, le, la, la, que, le, caca, que, lo, paranda, que, o, que, pacha, dando. Esse era o torero dos caboclos brabo do mato. Minha bisavó chegou, cantava, que era cabocla braba. Vocês viram como que os Pancararus sofreram com a expansão do ciclo, né, econômico da cana-do-açúcar, que coincidiu com o assentamento deles nas missões religiosas em 1808 e que veio até o século XX. Agora, no século XX, nós assistimos de novo uma frente de expansão agropecuária e madeireiras, ameaçando a existência dos caingangue e causando uma guerra que quase que custou a vida de todos eles. Existe um conflito histórico com relação ao caingangue. Quando em 1910 começou a pacificação do caingangue, uma das primeiras coisas que se instala é a construção de linhas de transmissão nos territórios com o intuito de nos separar, de separar os aldeamentos. Então, e a coisa é feita a bala, aldeias inteiras são exterminadas. Eu até me lembro de uma passagem do livro de um antropólogo que ele fala assim, no depoimento de um bugreiro, que eram contratados bugreiros para matar os índios. Então, para você provar que você matou, tantos índios você matou, você levava a orelha ou escalco. Então, ele falava assim, que ele matou uma aldeia inteira, e no outro dia ele retornou à aldeia caingangue para ver se todo mundo estava morto. Ele falou, tinha um que estrebuchava, que ele virou os olhos, ele até parecia gente, né? Então, o preconceito era tão grande que nós não éramos vistos como pessoas, e sim como animais. E essa herança histórica, ela vem estrategicamente. O caingangue, que é um povo guerreiro, se acomodou. Houve um acomodamento até estratégico da parte. A gente perdeu os nossos territórios foram reduzidos. Então a gente se acomodou um pouco. A gente tinha que se acomodar para se fortalecer, para se resgatar, até para se unir de novo, até fisicamente, porque muitos foram dispersos. E agora, com o retomar da nossa história, com o retomar de uma série de coisas nossas, dos nossos rituais, a gente buscou na história essa necessidade da gente rever o que é nosso. Viu quanta coisa nova você já aprendeu sobre os índios no Brasil? Agora eu vou te convidar para ver o ponto de vista dos índios lá do Acre, sobre a história do Brasil mesmo, essa história que você está vendo junto comigo aí, contada por gente de várias regiões do país. Todo povo indígena tem a sua história. A história de vida, a história do trabalho, a história da terra,
a história da tradição e a história de todas as convivências daquele povo indígena. E com isso nós tentamos fazer um material que se dá o nome História Indígena, onde está todas as informações como são a vida do povo indígena do Acre. Nós, os professores indígenas do Acre, elaboramos uma cartilha História do Povo Indígena em 4 períodos. Tempo da maloca, tempo da correria, tempo do cativeiro e tempo do direito. No tempo da maloca, eu falo assim, era uma vida saudável, com muita fartura, com muita tradição. Então naquela época era mais sossegado os índios, tempo da maloca. Eles iam caçar, né? Traziam muito alimento e era dificilmente também eles adoecer. Então a vida deles era mais tranquila e mais sadios também e fortes. A correria era uma frente que chegava atacando os índios e os índios tinham por obrigação sair daquele lugar e sair fugindo. Isso que dá o nome da correria. E na época era muito difícil. Os velhos, para dormir, eles tinham que cavar um buraco para se deitar. Só atava a rede e ele se escondia debaixo da rede. Fazia um buraco e se deitava lá. Isso com a intenção de que quando alguém atirasse na rede, ele sabia que alguém estava atacando. Matava os índios, os homens, e alguns escapavam, corriam na mata, eles pegavam a mulher à força, os brancos, né? Aí ali, já, aquelas índias já pegavam a doença. As mulheres não tinham como ter tanto filho. Passou a ter várias doenças, acabou com vários povos. Morrendo cedo. Por que não podia ter tanto filho? Porque com 1 ou 2 filhos tinha como fugir, tinha como correr. Dessa correria passou a ter o nome do cativeiro, onde alguns contatos que o nosso povo indígena tiveram com vários patrões, com esses caucheiros, com os nordestinos, que vieram atrás do ciclo da borracha que estava acontecendo naquela época, né? Então passou a ter esse nome de cativeiro. O patrão obrigava o índio seringueiro, a profissão dele só para cortar, não para mais caçar, nem pescar e nem passear. Aí botava no serviço, bater os campos, e a vez que aquele pessoa que trabalha pouco, ele, às vezes, só ele mesmo que tinha arma, né? Arma de fogo, teçada. A pessoa que trabalhava pouco, ele batia, às vezes matava, né? Ele tem um calendário para eles trabalhar, né? Durante 15 dias, ele tem uma pessoa que vai, numa colocação, vai ver as borrachas, a produção dos seringueiros, né? Vai pesando. Nossa produção, a gente nem sabia o peso da borracha. A gente, assim, na frente da gente mesmo, eles roubavam. Aí só trocava de mercadoria. Ainda dizia que a gente já estava devendo para ele. Precisa de fazer outras borrachas novamente. E o Felizardo Cerqueira foi uma das pessoas que começou a juntar vários povos indígenas para manter eles como cativeiro, como trabalho. Então criaram um mecanismo de querer marcar os próprios índios. Por exemplo, aqui tem uma imagem, um dos velhos que ainda foi marcado nesse contato e ainda é vivo lá na terra indígena do Jordão. São então, duas letrinhas. Duas letrinhas. É um F e um C. Isso significa Felizardo Cerqueira. Então, ele... Esse é o nome do patrão dele? Isso, esse era o nome do patrão. Igual um dono. Igual um dono. É como se você marcasse os seus animais dizendo, esse é o meu animal. Pode ser identificado que foi eu que te amancei, essa palavra amancei.
ou por outros pode dizer domestiquei. Um padre francês escreveu um texto dizendo que os índios eram mortos como se fossem animais, porque não eram batizados, não tinha nome em português. Eu tenho visto que esses direitos que a gente conseguiu, que a gente manteve fixos, de você ter uma terra demarcada, ter uma escola na aldeia, ter um agente de saúde na aldeia e ter agentes de agroflorestais que estão também se formando para trazer outras alternativas. E não é só isso que resolve o nosso problema. A gente vai ter que conquistar muito mais direitos, como direitos da cidadania que falam, das melhores condições da cidadania e que o povo indígena também precisa. Já tem vários direitos conquistados, mas precisamos conquistar muito mais ainda. É com prazer e valor. Estamos de volta ao local onde tudo começou em Itaguaí, tendo ao fundo a ilha de Itacuruçá. Devido à luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de sua história, cultura e sua participação na configuração étnica brasileira, para que a cultura indígena não seja tratada de maneira equivocada nas escolas e como tentativa de mudança, deu-se a inclusão da temática indígena como lei, número 11.645, que foi sancionada no dia 10 de março de 2008. Essa lei passou a obrigar o estudo da história e cultura indígena em todas as escolas do ensino fundamental e médio. Essa lei é uma modificação da Lei nº 10.639 de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares. Durante a construção de uma proposta pedagógica, é preciso sempre que sejam considerados os aspectos sociais e culturais, pois, caso contrário, os educandos podem apropriar-se de uma história que não é a sua e de realidades às quais não vivem. A lei vem como medida reparativa para as consequências de um sistema de exclusão que foi regente da educação brasileira durante séculos e que durante esse período negligenciou a história e cultura indígena, a qual esteve à margem do contexto social e fora da escola. É preciso que se trabalhe a cultura indígena como um aspecto sério e imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. A formação dos povos indígenas é lembrada somente no Dia do Índio. Essas datas comemorativas trabalham a visão de quem é o índio superficialmente, de modo estereotipado, como uma figura fictícia, criada em romances ou lembrado somente em uma pintura no rosto das crianças no dia 19 de abril. Contrariando as velhas marchinhas de carnaval, o índio não quer apito, o índio quer respeito e sua dignidade garantida, seus direitos e sua cidadania respeitada. Para todos nós, graduandos e futuros professores, e vocês do ensino médio e formação de professores, torna-se fundamental estarmos atentos, pesquisarmos, estudarmos constantemente e adquirirmos conhecimento para o melhor ensino-aprendizagem em relação às questões indígenas e afro-brasileiras. A educação brasileira precisa disso. Esperamos que tenham gostado e que participem das atividades propostas nessa videoaula. Um abraço fraterno e até a próxima. Uma dica, assistam o vídeo até o final. Tem um belo poema de Gonçalves Dias como bônus. Um abraço a todos.